Olá, seja muito bem-vindo ao BeSocial. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje a gente vai falar como funciona o investimento em ações de renda variável. O objetivo desse vídeo aqui é te explicar um pouco como funciona o mercado das ações, por que que a gente investe, como a gente investe, quais são os sistemas, tipos de ações, exemplos práticos e principalmente te mostrar quais são as desvantagens, os riscos e o cenário real dos investimentos em ações de renda variável. Quem eu sou? Então, eu sou o Matheus Schwed, eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas e o TCC que eu fiz da graduação, que era um sistema em grupo, eu fui Scrum Master no desenvolvimento desse sistema, que foi um simulador home broker, que é um sistema que faz compra e venda de ações na bolsa de valores, tá? Com corretagem, enfim, instituições bancárias, e a gente vai ver detalhes ao longo do nosso encontro. Claro, do nosso caso, ponto de vista ali, era um simulador home broker, não? Ele não fazia os investimentos de fato. Mas a gente precisou fazer investimentos e entender como funciona o mundo dos investimentos, em especial investimentos em ações de renda variável, para a gente desenvolver o sistema em si. Então, eu tenho uma vasta experiência nesse cenário mais básico e eu consigo te explicar aqui como funciona e algumas dicas práticas do cotidiano de quem já viveu estes tipos de cenários. Então, o que são ações? Quando a gente fala muito mercado de ações, que empresas possuem ações, que empresas possuem acionistas, isso pode ser um pouco confuso porque não está presente no nosso cotidiano. A gente tem aquela ideia básica de ter uma conta, seja ela uma poupança, uma corrente, uma conta salário, alguma coisa do tipo, onde a gente aplica o dinheiro, ele rende juros, que é um pouquinho, sabe? É uma ação que não é variável, ela é fixa, e vai render um pouquinho de juros ali, de acordo com a Selic, tem o CDB, enfim. Tem vários tipos de títulos ali de renda fixa que a gente pode executar. Ações são renda variáveis, elas têm altos e baixos. Como você pode ganhar, você também pode perder quando você investe em ações. Ações são títulos, tá? Vamos supor o seguinte, uma empresa ela tem o seu capital, que é o valor total dos seus bens, menos as suas dívidas, aí os seus deveres aí, de pagamentos financeiros. É o capital social dessa empresa, tá? Ações são o quê? É esse capital dividido em muitos pedaços. Cada pedacinho representa uma parte do valor dessa empresa, ou seja, representa também parte dessa empresa. Quando você compra e vende ações de uma empresa, você se torna sócio dessa empresa. Então você se torna acionista dessa empresa. Essa empresa ela é sua, dependendo da parte aí que você comprar, de quantas partes você comprar. Então, ações são pequenos títulos, pequenos pedaços do capital social de uma empresa. Carteira de ações, tá? Quando a gente fala do termo carteira de ações, o que que é? Ah, a sua carteira de ações. É a lista de ações que você tem, tá? A lista de ações que você comprou. Tanto faz se é de uma ou de várias empresas. Geralmente as ações elas são negociadas. Quando a gente fala em investir em ações ou negociar ações, a gente está falando de operações de compra e venda. Eu consigo comprar ações de uma empresa e eu consigo vender ações de empresa, tá? Geralmente isso é feito através de bolsa de valores, como no nosso caso brasileiro a B3. Pode ser diretamente na bolsa, então eu posso entrar no sistema home broker da B3, fazer essa negociação de ações, comprar e vender, criar carteira de ações, e eu consigo também isso fazendo diretamente. E indiretamente sendo intermediado, talvez, né, como eu coloquei ali, é intermediado ou não. Você pode fazer diretamente com a bolsa ou intermediado por uma instituição, uma pessoa jurídica, um CNPJ, seja uma instituição de corretagem, uma corretora de investimento ou uma instituição bancária, um banco. Esse banco pode estar vinculado ou não com instituições de corretagem, com empresas de corretagem. Como funciona o mercado de ações? Tá? Então, a gente tem um mercado de ações. Eu estou aqui no Google Finanças. Esse aqui é um retrato do mercado de ações. Existem várias empresas, cada uma com as suas respectivas ações. Tem empresas de ações com valores menores, com valores maiores. Vai depender do tamanho dessa empresa. A gente pode ver ali que a Tesla tem bem mais valor por ação do que a Oi e a Amazon também, tá bom? O mercado de ações
É na prática isso ali. Ou seja, a gente tem várias ações de várias empresas onde que a gente consegue negociar. Você tem uma conta ali, um cadastro na B3, um cadastro em uma instituição de corretagem, uma instituição bancária, você cria uma conta, é uma conta especial, como se fosse uma poupança, tá? Para você, ou uma corrente, para você fazer essas operações, para você ter um lugar para você colocar o seu dinheiro, para investir ou para receber da compra e venda de ações para determinada empresa. Só que esse mercado ele é gerado, ele é situacional, digamos assim, através de vários fatores, tá? Então, fatores como a gestão da empresa que emitiu esses títulos, ou até mesmo condições gerais, tá? Então, assim, ó, são condições muito vastas, gerais, que afetam o mercado de ações. O que é afetar o mercado de ações? Valorizar o preço de ações, ou seja, das ações, subir os preços de determinadas ações, ou desvalorizar o preço de determinadas ações, baixar o valor, tá? Como eu disse ali, podemos deixá-la em alta, que é lucro, o valor aumentou, ou em baixa, o valor diminuiu, que seja um prejuízo, né? Ou lucro se você for comprar por um valor baixo. Quais são os dois tipos de fatores? Então, gestão da empresa. Por exemplo, uma empresa X, eu quero comprar ações dessa empresa X, o valor dela está 10. Fatores positivos para que esse valor se torne mais alto, para que essas ações aumentem, para que, vamos dizer assim, suba para 10,50, para 11, tá? Quais são os fatores positivos? Geralmente, se essa empresa, quando a gente fala de mercado de ações, a gente está falando muito de futuro, seja o futuro em tempo breve ou a longo prazo, tá bom? Então, a gente precisa estimar o futuro, porque é o futuro que vai estimar o preço das ações, seja para aumentar ou para diminuir. Para aumentar, com relação à gestão de uma empresa, seria essa empresa divulgar a criação de novos produtos, de novas soluções inovadoras. Então, ela está sendo valorizada, ou seja, não só no boca a boca, mas também economicamente. O valor dela, o capital dela está aumentando, automaticamente as ações são o capital dela. Os valores de cada ação dela vai aumentar. Investimentos com parceria, seja público-privado, em parcerias de sucesso, no caso. Troca de gestão também, se tinha uma gestão mais ou menos e ficou melhor, né? Veio uma boa gestão, ou um futuro que é previsível de bons ares para essa empresa economicamente, de gestão, tá? Então são esses fatores positivos. Os negativos é o contrário disso. É quando uma empresa ela começa a relaxar com os seus serviços. Quando ela tem ideias e produtos pouco atrativos financeiramente, pouco atrativos ao público, falta de criação e atualização de novos produtos e soluções, má gestão, quando uma má gestão assume ou está tendo uma má gestão. Que tipo de má gestão? Falta de visão de futuro, quando existe corrupção divulgada, histórico de prejuízos, são inúmeros fatores, tá? Processos jurídicos, quando uma empresa ela tem muitos processos jurídicos, ou até mesmo situações inesperadas, como desastres naturais que afetam aquela empresa, desastres naquela empresa, óbito de funcionários, coisas do tipo, tá? Destruição de patrimônio, até mesmo situação climática, que a gente vai ver em fatores gerais ali. O que eu quero te dizer é o seguinte, que existem inúmeros fatores e dos mais variados tipos de fatores que fazem o mercado de ação chacoalhar ali entre aumentar o preço das ações de determinadas empresas e diminuir, tá? Com relação a fatores gerais, e aí a gente está falando fatores gerais mesmo, o que implica muito é a situação política do país em que se encontra a empresa. Se a situação política está agradável ou entra uma eleição com uma chapa, digamos assim, candidatos eleitos politicamente são agradáveis, e agradáveis em que sentido, tá? Que trazem perspectivas de um futuro sólido, de um futuro seguro e de um mercado ao mercado nacional financeiro. Então, o valor de tudo sobe. O país ele está sendo valorizado, a moeda do país está sendo valorizada. Então, isso é um grande fator para que o valor do preço das ações suba.
não só a situação, digamos assim, de uma eleição, mas até mesmo as palavras que um cargo político ali vai determinar ao público, se elas são, tá? Para te dizer aí o nível de detalhismo que engloba aí o mercado financeiro das ações. Então, se, por exemplo, o cargo político lá, o órgão político, ele falou bem no sentido de trazer perspectivas melhores para um futuro ao longo ou a pequeno prazo, né? Então, isso já é uma situação positiva geral que vai fazer com que o mercado dos preços das ações se eleve. Tá? Situações climáticas também, aí vai depender muito do nicho da empresa. Tá? Se é uma empresa, por exemplo, que trabalha com agricultura, uma situação climática favorável pode fornecer melhores colheitas para determinados produtos que aquela empresa negocia. Então, automaticamente, o preço de suas ações vai subir, o seu capital social vai subir, ela vai ter lucro. Ao contrário, são as situações negativas. Se existe uma situação política nacional desagradável, até mesmo internacional, isso também traz influências, tá? Perspectivas de um futuro inseguro, um mercado nacional e financeiro, como eu disse também, situações climáticas, desastres naturais, são inúmeros fatores. Você tem que sempre pensar que um fator que vem ao público ou que influencie no mercado de uma forma geral está influenciando diretamente e indiretamente no mercado das ações, ou seja, no preço das ações. Uh, Essa negociação, compra e venda de ações, é feita através de bolsas. Tá? A gente tem a B3, que é em São Paulo, que é a Bolsa de Valores brasileira, e tem a NISE, que é em Nova York, que é a Bolsa de Valores americana. São as duas principais aí das que a gente vai se envolver ao longo do nosso encontro. Como funciona uma ação na prática, tá? Por exemplo, a ação da Tesla, tá? Toda ação ela tem um título, que é a razão social dessa empresa, Tesla Inc., ou até mesmo aí o nome fantasia, e toda ação ela tem uma sigla seguida de um número, tá? TSLA 34 é a ação da Tesla. Ela tem um valor e ela tem um histórico. Como você pode ver aqui, a gente está vendo o histórico de um dia dela. Então, a cada hora, o preço dessa ação vai se modificando. Você pode investir ao longo de um dia, ou você pode investir ao longo prazo, meses, anos, décadas, tá bom? E tem os seus valores, suas respectivas informações. Essas são as características de uma ação. E por que a gente investe em ações, tá? A gente tem que trazer aí algumas vantagens de se investir em ações de renda variável. Primeira coisa é a rentabilidade a longo prazo. Tá? A gente consegue construir patrimônio a longo prazo, já que essas empresas tendem a crescer com o passar dos anos, tá? Seguindo o crescimento do país e a economia global. Como eu disse, tudo está relacionado ao mercado de ações. Então, se o país tem uma situação política, uma situação social boa, as ações subirão. Caso contrário, a gente vai ter um déficit aí nos valores. E a economia global também influencia. Flexibilidade. O mercado das ações no Brasil ele possui alta taxa de liquidez. Tá? O investidor ele tem boa flexibilidade, ele pode tomar a decisão que ele quer para entrar e sair do mercado a hora que ele quer. Então, se eu compro uma ação agora e quero vender daqui a 10 minutos, eu tenho essa possibilidade. Então, é muito flexível. Tá? E renda extra. Quando a gente fala de renda passiva, onde os dividendos, o que é um dividendos? É parte do lucro dessa empresa. Eles são distribuídos entre os acionistas, os rebates. Eles são isentos de imposto de renda, inclusive. E eles tendem também a crescer ao longo prazo. Então, a empresa vai crescendo, seu patrimônio, o capital social vai crescendo, também os dividendos vão aumentando de acordo com as situações de sucesso dessa empresa. E como a gente investe em ações? Investir, negociar em ações significa comprar e vender. Então, a gente tem um mercado lá, por exemplo, do Google Finanças, a gente vai clicar em uma ação, por exemplo, a da Oi, a gente vai ter as suas informações, então, sua sigla, sua razão social, seu valor, seu histórico, e a gente pode comprar ações, a gente compra por quantidade. Então, de acordo com o valor dela, vai ser multiplicado pela quantidade, é o valor que eu tenho que dar para comprar. Eu me aposto dessas ações, eu crio uma carteira de ações e depois eu posso vender elas. Se o preço delas for maior, eu ganho lucro. Se o preço delas for menor do que quando eu comprei, eu ganho prejuízo. Tá? Isso aí vai depender do mercado das ações. Outra coisa, o mercado das ações, a gente consegue fazer essa negociação.
seja via diretamente com a bolsa, seja através de uma corretora de investimentos, ou seja, uma instituição de corretagem, ou uma instituição bancária, um banco, que seja vinculado ou não com uma corretora. Isso é feito através do sistema chamado home broker. Um sistema do tipo home broker é um sistema que a gente vai lá, faz compra e venda de ações, tá? Bem simples. O mercado de renda variável, a gente tem que pensar o seguinte, que existe uma regra prática, que é mercado de renda variável sobe caindo. O gráfico de renda variável, ele tem altos e baixos. Ele cai e, ao mesmo tempo, ele sobe. Mas você tem que ter a ideia de que isso não é regra, tá? Mas de uma forma bem geral e assim, com 90% de certeza, os gráficos, eles têm altos e baixos, mas a longo prazo eles aumentam. Então, você consegue investir a longo prazo e ter muita probabilidade de ter lucros, porque o gráfico ele sobe caindo. Tá? Então, ele tem quedas, mas ele continua subindo, ele continua tendo lucro. Por isso que investir em ações tem risco, são investimentos de risco. Ao contrário do CDB, que você sempre ganha, no mercado de renda variável você pode também perder, porque o preço dessas suas ações que você comprou pode ser menor no momento da sua venda do que quando você comprou, então você vai perder dinheiro. A venda das ações por bolsa e, como eu disse, por dia, meses, a gente tem altos e baixos, tá? Ali eu tenho exemplos de ações, eu peguei o print ali do Google Finanças e vamos supor o seguinte, um exemplo de investimento em ações da empresa Tesla. Do dia 1 às 11 da manhã, aqui, o preço de cada ação da Tesla valia R$ 30, tá? Eu fui lá no sistema Home Broker e disse assim, eu quero comprar 10 ações da Tesla. Ou seja, R$ 30 vezes 10. Eu tive que colocar R$ 300 ali. Então eu consigo fazer isso por Pix, eu consigo fazer isso por depósito, enfim, vai depender aí muito da instituição, da plataforma que você está utilizando. O sistema que faz isso é o Home Broker, que é um sistema desktop ou um aplicativo. Existem uh, alternativas e exemplos de home broker e instituições de corretagem e bancos são inúmeras, tá? Então, você pode aí colocar no Google que vai aparecer uma lista bem vasta de empresas que trabalham com investimento de renda variável em ações. Eu investi R$ 300, tá? Eu gastei R$ 300. Tenho a minha carteira de ações da Tesla 34 com 10 ações. Aí no dia 5 às 18 horas, o preço dessas mesmas ações que eu paguei R$ 30 no dia 1, eles agora estão valendo R$ 35. Ou seja, cada ação está valendo R$ 5 a mais do que quando eu comprei. Então eu posso vendê-las de novo para a Bolsa de Valores. Tá? Essa negociação é feita diretamente com a Bolsa. Seja por intermédio de alguma instituição de CNPJ ou diretamente com você e a Bolsa. Tá? Para essa Bolsa que eu vendo e eu compro. A ação está valendo R$ 35, ou seja, em cada ação que eu tenho da Tesla, eu estou ganhando R$ 5 de lucro, porque o capital social da Tesla aumentou automaticamente, consequentemente, o preço de suas ações também. Eu vou vender essas 10 ações que eu tinha em carteira de investimentos. Ou seja, R$ 35 vezes 10, R$ 350. Então, do dia 1º até o dia 5, supondo que seja do mesmo mês, em 4 dias eu ganhei quanto? R$ 50 de lucro. Porque o valor que eu vendi foi maior do que quando eu comprei. Eu gastei R$ 300 para comprar, mas eu ganhei R$ 350 quando eu vendi. Então eu estou ganhando R$ 50 de lucro. É assim que funciona. Da mesma forma como eu posso vender por um valor menor do que quando eu comprei. E aí eu vou ter prejuízo, porque eu gastei R$ 300 e eu só consegui vender por R$ 200. Eu perdi R$ 100. Então, por isso que é renda variável, porque varia. A gente não sabe se dá lucro ou prejuízo, vai depender aí do mercado de ações. O sistema home broker ele pode ser online, ele pode ser de instalar desktop, pode ser aplicativo. Sistema home broker é o sistema que a gente negocia ações. Então a gente tem a lista das ações, se a gente clicar em cada ação a gente vai ver detalhes histórico dela, a gente tem vários gráficos. Como eu disse ali, ó, é um gráfico que ele sobe caindo, então tem altos e baixos, ele vai subindo e ao mesmo tempo ele tem quedas, mas o indicativo de queda é menor do que o de elevação. Geralmente é essa a regra, tá? Não é
não seria, vamos dizer assim, regra para todo o caso, existem exceções, tá? Mas de praxe aí funciona dessa maneira. E aí você tem ali os campinhos, tá? Você escolhe a ação que você quer, você tem o preço de cada ação, você seleciona quantas ações você quer, multiplica o valor da ação vezes a sua quantidade. É o valor que você tem que comprar. E aí como é que você compra? Através da sua conta que você tem ali. Você faz um Pix ou um depósito ali, que você tem o dinheiro em saldo nessa sua conta, e aí você usa esse dinheiro aí para comprar ações. Depois, quando você vende, o dinheiro entra na sua conta, e aí você pode fazer TED, você pode fazer Pix, às vezes você pode até sacar o dinheiro em espécie que você ganhou, que você recebeu da venda das suas ações. Algumas dicas, melhores opções, tá? Uma coisa que você precisa pensar é o seguinte: não importa se o preço da ação da empresa é alto ou baixo, ou seja, se a empresa tem muito capital social ou não tem, tá? Capital financeiro ou não. Por quê? Porque a empresa ela não precisa ser rica ou ser pobre. O que importa no mercado de ações é a porcentagem de crescimento que você tem, de margem de lucro. Tá? Não importa se você está trabalhando com ações que valem centavos ou ações que valem milhares de reais. Tá? Porque o que importa é o quanto de margem de crescimento você teve ao longo da sua negociação, ou seja, ao longo de quando você comprou até o momento em que você vendeu. Você precisa ter, nesse período, um aumento gradativo na porcentagem de crescimento do valor dessas ações. Tá? Não se iluda comprando ações caras. Tá? Não vou dizer que seja uma ilusão, porque pode ser que as ações mais caras elas tendem a se valorizar mais. Mas nada impede que eu compre uma ação da Oi que hoje vale R$ 1, sendo que as da Tesla valem R$ 40, não sei, não estou ciente ali, a gente tinha visto o valor, né? Ou, por exemplo, uma da Dow Jones, tá, que está valendo R$ 320. Vamos supor o seguinte, eu investi nessa ação da Dow Jones Indústrias, R$ 320. E amanhã o valor dessa ação vai estar R$ 325. Eu vendi essas ações amanhã, tá? Eu ganhei R$ 5 por ação. Legal. Mas se eu comprei uma ação, várias ações da Oi que valiam R$ 1 hoje e amanhã estão valendo R$ 10, eu vendi essas ações, eu estou ganhando R$ 9 em cima disso. Então, a minha margem de lucro está sendo muito maior. Tá? Então, não importa o patrimônio da empresa, importa o gráfico, a margem de crescimento das ações. Geralmente, como é que funciona o mercado das ações? Eu compro quando o valor da ação está baixa e eu vendo quando está alto. Quando o gráfico está aqui embaixo, tá? Eu compro. O valor da ação estava 1,75. Então, isso aqui se chama day trade, a gente trabalhar ao longo do dia. Então, estava 1,75 a 1 hora e 11 minutos de ontem. Ontem, tá? Às 20 para as 2 da tarde, estava 1,96. Então, eu comprei a 1,75 e eu vendi a 1,96. Então, eu compro quando o valor da ação está baixo e eu vendo quando o valor da ação está alto. É assim que funciona o mercado de investimentos de ações em renda variável. Escolha sempre empresas com futuro promissor, com previsão de alta lucratividade. Tá? Então, são empresas que tendem a ter sucesso futuramente, seja a pequeno prazo, a curto prazo ou a longo prazo. Tá? E também empresas de recuperação judicial, porque geralmente quando uma empresa está em recuperação judicial, o preço de suas ações é muito baixo. Só que você tem que ter uma perspectiva de futuro de crescimento dessa empresa, tá? Com um futuro de recuperação judicial promissor, que essa empresa não vai falir. Tá? O caso da Oi é um belo exemplo de um futuro que não foi promissor. A Oi está em recuperação judicial faz muito tempo, por isso que o preço das ações dela está tão baixo. Depois eu vou te falar um cenário prático disso aí. Então, invista em empresas em recuperação judicial com um futuro promissor, que hoje está em recuperação judicial, mas quem sabe daqui a 2 anos estará perpetuando novamente com sucesso no mercado o preço da ação que ela vale hoje, hipoteticamente, 1,50, quem sabe daqui a 2 anos vai valer R$ 5. E se você investir 1 milhão nas ações que está 1,50 hoje, daqui a 5 anos você faz aí a multiplicação dos seus lucros, tá bom? Os tipos de investimento em ações. A gente falou ali que a gente pode investir em horas do dia, isso aí se chama day trade.
que são negociações de compra e venda de ações em curto prazo, geralmente dentro do mesmo dia, por isso que day, tá? Trade é negociação no dia. Então, cada hora conta. Existem momentos do dia que você, se você fazer esses investimentos na prática, você vai ver que tem um padrão que determinadas horas do dia o preço das ações dessa empresa específica estarão em baixa e outras horas estarão em alta, tá? Valores de ação durante o dia que estão em baixa, tendem a subir. Por quê? Os acionistas vão ver as ações lá. O preço está baixo, eu vou comprar. A partir do momento que eu compro ações, elas se valorizam, então o preço delas aumenta. Quando o valor delas está alto, eu não vou comprar, porque quando o valor de uma ação está alto, ela tende a baixar. É o que a gente falou do gráfico de crescimento da renda variável, sobe caindo. Então, quando o valor da ação está baixo, ela tende a aumentar, porque as pessoas compram. E quando o valor da ação está alto, os acionistas vão vender ações para ter lucros. Então, ela vai se desvalorizar, o preço dela vai baixar novamente. Como eu disse, você tem que comprar ações quando os seus preços estão em baixa e vender quando os seus preços estão em alta. Para isso, no cotidiano, existem horários do dia ou existem momentos, tá? Se a gente vai fazer um swing trade, aonde que o preço da ação estará embaixo e tende a crescer. Ao mesmo tempo, haverão momentos em que o preço da ação estará em alta e tende a diminuir, tá bom? Swing trades são negociações ao curto ou médio, aliás, a médio ou longo prazo. Pode ser dias, meses ou até anos, tá? Então envolve maiores repercussões do mercado. O day trade são repercussões mais internas da empresa ao longo do seu dia, tá? Swing trade, ele trabalha, engloba mais o mercado externo, tá bom? Situações do tipo. Plataformas de informações, tá? A gente tem o Google Finance, que a gente estava ali mexendo, MSN Money, que é o Google Finance da Microsoft, o Yahoo Finance e tem da Apple também, que não são sites home brokers, eles são sites só que nos fornecem informações. E aí o home broker vai depender ali, você tem inúmeros corretoras, bancos que trabalham com investimentos que têm aí seus home brokers para negociação de ações, de compra e venda. Plataformas de corretagem e instituições bancárias. Eu não vou citar exemplos aqui, até porque existem inúmeras, tá? Deixa eu recarregar aqui. Até porque existem inúmeros exemplos de instituições, sejam bancárias ou até mesmo de corretoras de investimento. Tá? O que a gente precisa pensar é que existem características de cada uma dessas instituições. Tá? São instituições diferentes umas das outras, mas elas têm características em comum. Por exemplo, atente-se, tá? Pesquise se você quiser se tornar um investidor em ações de renda variável. Pesquise a plataforma, tá? Não importa a plataforma que você tá. Tem que ser aquela que vai trazer maiores vantagens para você. Verifique se a conta que você vai manter nessa instituição, seja ela de corretagem, seja ela bancária vinculada ou não a uma instituição de corretagem, ela te fornece uma conta grátis ou você precisa pagar taxas para manter essa conta, que é uma conta corrente, uma conta poupança, alguma coisa do tipo. Vai depender aí da instituição que você está. Pesquise também se existe limite mínimo ou não para compra de ações. Por exemplo, eu já fiz negociação em home brokers que a gente não podia comprar menos do que 100 ações de cada empresa. Então, existia um valor mínimo aí para investimento. Você tinha que pelo menos comprar 100 ações da empresa que você quisesse. Então, pode ser que a instituição tenha essa regra, ou não. Você pode comprar uma, duas, quantas ações quiser. Não existem nem valores máximos, nem mínimos de limites. Taxas para comprar ou vender ações. Geralmente, corretoras, elas cobram taxas. Você vai vender ações, aí você, por exemplo, ao invés de ganhar R$ 50 de lucro, você vai ganhar R$ 45, porque você tem que pagar uma taxa daquilo que você vendeu para corretora. Então, tá tudo aí explícito no contrato de adesão aí à conta que você vai fazer. É uma conta CPF, tá? Ou você pode criar também uma conta jurídica. Taxa ou não em manter a conta ativa e também pode verificar se ele é da Open Finance ou não, se envolvem mais instituições ou se é uma instituição separada ali à parte. Vai depender aí muito da instituição que você utilizar.
Mais um exemplo prático aqui de lucro e um cenário de prejuízo investindo na ação da Vale 3, que é da companhia Vale. Vamos supor o cenário de lucro. Dia 23 às 8 da manhã, cada ação da Vale valia R$ 65,10. Você foi lá no home broker e disse assim: eu quero comprar 60 ações da Vale. Então ele faz o cálculo ali, o valor da ação vezes a quantidade dela. Você vai ter que pagar R$ 4.557, tá? Você pagou. Agora você tem uma carteira de ações com 70 ações da Vale. Dia 31 desse mesmo mês, às 20 horas e 10 minutos, o valor dessas mesmas ações subiu, que antes era 65,10, agora está valendo 67,70. Você acessou o seu home broker lá e vai dizer assim: eu vou vender todas essas ações que eu tenho. Você pode, não precisa vender, comprar todas ou vender todas. Você pode vender em fatias, tá? Aí fica aí ao seu critério. Mas supondo aqui que você vai vender todas aquelas ações que você comprou. Quando você comprou, elas valiam 65,10. Agora elas estão valendo 67,70. O home broker vai fazer a multiplicação do valor delas por sua quantidade. Você ganhou na sua conta ali, você vendeu e apareceu o saldo lá na sua conta, 4.739. Então, o valor que você vendeu é maior do que o valor que você comprou. Esse é o cenário de lucro. Então, fazendo o cálculo aí, a diferença é de R$ 182. Você ganhou R$ 182, tá? Com essa negociação. Quando o valor que você vende é maior que o que você compra, você tem lucro. Do contrário, prejuízo. O cenário de prejuízo, tá? Dessa mesma ação, vale 3. Dia 23 às 8 da manhã, o preço da ação valia 65,10 e você comprou 70. Você colocou lá, investiu, você pagou R$ 4.557. E nesse mesmo dia 31, que a gente estava te citando o exemplo, ao invés do valor da ação subir, o valor da ação diminuiu. Antes era 65,10. Agora ele vale R$ 62. Você quis vender para que, enfim, para uma situação pessoal aí, você optou por vendê-las. Então, o home broker vai fazer o cálculo, ele vai fazer a multiplicação dos R$ 62 vezes quantas ações você quer vender. Você vai vender todas, são 70. Ou seja, você recebeu na sua conta R$ 4.340. Já o valor que você vendeu é menor do que o que você pagou, ou seja, você teve prejuízo. A diferença é de R$ 217. Então, você teve um prejuízo de R$ 217, tá? Então, isso acontece. E muitas vezes as pessoas vendem hoje porque amanhã tende a ser menor o preço da ação. Quanto menor o preço da ação da venda do que quando você comprou, maior será o seu prejuízo. Então, você precisa se atentar. Se o valor da ação não tende a subir mais, você tem que vender o quanto antes para diminuir os estragos, digamos assim, para diminuir o seu prejuízo, tá bom? São esses dois cenários práticos, tá? Antes de eu falar das desvantagens, vamos tratar aqui num cenário prático, tá? Ó, eu vou colocar aqui o bloco de notas. Ação da Oi, que é a Oi BR, né? Dependendo, tem várias ações da Oi. Oi BR, essa é a Oi BR 4, tá? O valor dela hoje está R$ 1,92, ok? A gente vai comprar, vamos ver, há 5 dias atrás. Há 5 dias atrás, o preço dela estava R$ 1,90. Isso foi dia 13 de março. Dia 13 de março. Estava a R$ 1,90, tá bom? Dia 13 de março, você comprou 100 ações da Oi BR 4 a R$ 1,90. Ou seja, R$ 1,90 vezes 100. R$ 190. Então, você pagou R$ 190. Hoje, o preço dessas ações está a R$ 1,92. Você vendeu 100 ações da Oi BR 4 a R$
1,92. Então, 1,92 vezes a quantidade de ações que você vendeu, você recebeu quanto? R$ 192. Então, R$ 192 menos o que você investiu, 190, você ganhou R$ 2 de lucro ao longo desses 5 dias, tá? Basicamente isso, tá? Então, é dessa forma que funciona. Você teve lucro, porque o valor foi positivo, tá? Ou seja, o valor que você vendeu foi maior do que o valor que você comprou, tá bom? É basicamente essa a regra prática, certo? É assim que funciona. Caso contrário, você tem prejuízo. E você pode comprar pelo mesmo preço que você vendeu, aí você não vai ter nem lucro nem prejuízo. Quais são as desvantagens e riscos aqui que eu queria chegar sobre investimentos em ações de renda variável? Tá? Porque muitos vídeos aí vão te mostrar uma pessoa que vem lá com um carrão e vai dizer assim: hoje eu investi R$ 800 e daqui a 30 dias eu tenho R$ 8 milhões. Faça como eu, ganhe 6, 7 mil reais por dia. Que bom, né? Essa pessoa deve ter ganhado na loteria. Renda variável funciona da seguinte forma: é um investimento de risco. Quando você faz um contrato com uma corretora séria, com uma instituição bancária séria, eles vão te dizer: você quer realmente investir em renda variável? Sim, eu quero investir. Então, o seu perfil de acionista será de risco. Porque assim como você pode, a gente está fazendo na prática ali, né? Assim como você pode ganhar, você também pode perder. Não é um CDB, não é uma poupança, não é uma capitalização onde que você sempre tem lucro, independente da margem de lucro. Aqui você pode ter margens de lucro grandes, como também margens de lucro de prejuízo exorbitantes. Tá? Vai depender do cenário. Possíveis taxas extras, tá? Você vai ter que ver aí como é que funciona a instituição que você quer trabalhar, tá? Taxas de corretagem, de manter a conta, taxas de operações de TED, PIX, tá? Principalmente de TED, taxas de venda de ações, limites de quantidade de compra para mínimo de ações, tá? O retorno, ele é alto, tá? Aqui o que eu estava dizendo é o seguinte, desse exemplo ali da pessoa que ganha R$ 6 mil por mês, tá? Pode ser que isso aconteça, sim, mas a chance disso realmente acontecer, a probabilidade disso acontecer é muito diminuta, tá? É 1 em 1 milhão, é quase como você ganhar na Mega da Virada. Porque o que, que acontece? Se você investe R$ 800 hoje e daqui a um mês esses R$ 800 se tornaram 8 milhões de reais, qual vai ser a margem de lucro do capital social dessa empresa? Essa empresa ela vai ter que ter milhares percentuais de aumento no capital social dela. Então pode ser que essa empresa ela tenha inventado a máquina do tempo para viajar do passado e para o futuro. Tudo bem, foi uma revolução global. O valor da ação dela que valia R$ 1 ontem, daqui a um mês vai estar valendo R$ 1.000. Então a margem de crescimento dessa empresa foi exorbitante. Você investiu e se deu bem. Então aí esse é um cenário muito atípico, né? Não é todo dia que uma empresa inventa uma máquina do tempo que vai ter margens exorbitantes de lucro. Já aconteceram situações de margens exorbitantes de lucro, claro, esse cenário que eu estou falando é hipotético, né? Mas no cenário real já aconteceu isso, sim, de várias empresas que eram pequenas e que os acionistas, eles, ou por sorte, eu acredito que não seja sorte, eu acredito que seja informações privilegiadas, eles descobriram um futuro breve ou não tão breve do futuro dessas empresas. Eles souberam que essas empresas teriam margens exorbitantes de lucro, então eles foram lá e investiram um valor alto, tá? Geralmente, quando você investe altos valores, você pode ter alto retorno, como também pode ter altos prejuízos. Quanto maior o seu passo, maior é o degrau, mas também pode ser maior o teu tombo. Tá? Então, dificilmente investindo R$ 8 ou R$ 800, você vai ter margens de lucro aí de milhões. Tá? Seja um pouco mais sério. E
antes de você fazer qualquer negócio, e aí isso é uma regra geral, principalmente no mercado de ações, informe-se com quem entende. Fale com um corretor, fale com um contador, uma pessoa profissional da área. Não escute qualquer pessoa falando sobre isso. Se informe antes de fazer, porque depois que você fez, não tem como voltar atrás, tá bom? Também é obrigatório declarar imposto de renda anualmente. Investir em ações é investir em renda variável. A Receita Federal diz assim: quem investe em renda variável, pode ser 1 milhão, pode ser 1 centavo, precisa declarar imposto de renda anualmente. Caso contrário, você aí vai ter que pagar juros, multa, atraso por não ter declarado. E vai ter que declarar, querendo ou não, mais dia menos dia, o imposto de renda. Tá bom? Como dica, se você gosta de entrar nesse mercado, aceita os riscos de entrar nesse mercado e as possíveis desvantagens desse mercado, mesmo assim, não crie uma conta sem o consentimento e o conhecimento de profissionais da área. Informe-se antes de fazer. Mais informações você pode acessar lá no meu site ubsocial.github.io. Um abraço e excelentes investimentos.